as maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel. Salmos 105. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filho de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetualmente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno. Dizendo a ti, darei a terra de Canaã, por limite da vossa herança, quando eram ainda pouco homem, sim, muitos poucos, e estrangeiro nela, quando andavam de nação em nação, e de um reino para outro povo. Não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão. Mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até ao tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar, o dominador dos povos o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para a seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciões. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã, e ele multiplicou sobremodo o seu povo e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Mudou o coração deles para que aborrecesse o seu povo, para que tratasse astutamente aos seus servos. Enviou Moisés seu servo e Arão, a quem escolhera. Fizeram entre eles os seus sinais e prodígio na terra de Cã. Mandou as trevas que a escurecesse, e elas não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue, e assim fez morrer os peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Falou ele e vieram enxame de mosca e piolhos em todo o seu território. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais, e quebrou as árvores dos seus terremotos. Falou ele e vieram gafanhotos e pulgão, em quantidade inumerável, e comeram toda a erva da sua terra, e devolveram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. Mas a eles o fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para os alumiar de noite. Oraram e eles fez vir codornize e saciou-os com pão do céu. Abriu a penha
e dela brotaram águas que correram pelos lugares secos como o rio, porque se lembrou da sua santa palavra de Abraão, seu servo. E tirou dali o seu povo com alegria, e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes a terra das nações, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardasse os seus preceitos e observasse as suas leis. Louvai ao Senhor. Que palavra maravilhosa! Aqui no Salmos 105, nós devemos parar um pouco da nossa correria e tirar um momento com Deus, meditar nas obras de Deus que Ele fez, assim como Ele fez no passado. Ele é o mesmo Deus de ontem e de hoje e é de eternamente. Então nós temos que parar um pouco e meditar, tirar um momento de oração, de leitura da palavra de Deus. Devemos contar para nossas gerações, para as pessoas, que o Senhor, Ele é bom. Contar sobre aquilo que Ele fez, sobre aquilo que Ele faz, sobre sua capacidade, o seu poder. Falar o quanto Deus, Ele é bom. Deus diz que nós devemos cuidar dos nossos líderes, orar por eles, apoiar os trabalhos, valorizar, respeitar aquelas pessoas que foram escolhidas para poder falar do amor de Deus, da sua palavra. Nós devemos amar, nós devemos valorizar. Aqui no Salmo 105, versículo 25, Deus mudou o coração do povo egípcio para aí começar o desconforto e então começar todo o movimento que levou o povo a sair do Egito pelas mãos de Moisés. Assim são no nosso dia a dia. Às vezes Deus tira o nosso conforto para poder nos chamar para perto dele, para nós ter um momento ali de comunicação através da oração. Isso é muito importante. Nós não devemos alimentar só o nosso corpo físico, mas sim alimentar também a nossa alma. A nossa alma precisa de tirar um momento com Deus, de reflexão na palavra, de um momento de oração, de falar com nosso Pai. No Salmo 105, do versículo 28 ao 36, o poder da palavra de Deus. Deus fala e as coisas acontecem. Ainda hoje é assim. A palavra de Deus tem poder. Com o sopro da sua boca, com o som da sua palavra, Ele transforma todas as coisas, todas as situações, muda circunstância aparentemente impossível de ser mudada aos nossos olhos, mas para Deus nada é impossível. No Salmo 105, versículo 37 ao 45, Deus conduziu o seu povo com alegria. Deus não conduz a cada um de nós por obrigação. Ele nos conduz porque Ele nos ama. Quando nós permitimos que Ele conduza a nossa vida, Ele faz isso com muito amor, com muito carinho, com muita alegria. Não nos dará Ele graciosamente todas as coisas? Então, de acordo com as nossas necessidades, Deus é bom. Nada temos que recear quanto ao futuro, menos que esquecemos a maneira que o Senhor tem nos guiado. Ensinos que Ele deixou na sua palavra,
no passado, mas mesmo assim ela traz um guia. É como se fosse guiando nossos passos através da palavra, o manual de vida que Ele deixou para nós. E nós, se meditar nela de dia e de noite, nós não vamos errar o caminho, mas esse caminho vai nos conduzir a um momento tão feliz, porque às vezes nós pode passar por circunstância aparentemente impossível, mas se nós confiar na palavra de Deus, confiar na nossa oração que nós fez com nosso Pai Celestial, Ele nos dará a vitória. Não duvide, tenha fé e siga em frente, mas nunca esqueça de agradecer, de ser fiel a esta palavra, a este Pai tão maravilhoso que nos amou de tal maneira que deu seu Filho único para morrer numa cruz por amor a mim e amor a ti. E Ele quer nos guiar, quer nos ensinar, porque somos um povo forte se nós se colocar a confiança total em Deus. Que Deus te abençoe. E se essa mensagem falou com você, compartilhe para pessoas serem abençoadas através da sua vida. Um grande abraço.